Querido irmão, querida irmã, segundo domingo do Advento. E hoje a palavra de Deus nos apresenta duas prefigurações do Senhor que virá. A primeira, feita pelo profeta Isaías, um dos profetas mais importantes do Antigo Testamento, o profeta que mais anuncia a chegada do Deus encarnado na história. A segunda, já pouquíssimo tempo antes do início da chamada vida pública de Jesus, feita pelo seu primo, João Batista. Os dois hoje têm muito a nos dizer sobre quem é Jesus Cristo e, mais ainda, sobre qual postura nós devemos ter diante de Jesus Cristo. Isaías aponta que Jesus é aquele que tem em si o Espírito de Deus, a plenitude do Espírito do Senhor, enquanto João Batista aponta que Jesus é aquele ponto de chegada para onde caminha a história. É o centro da história. É aquele que vem para batizar com o fogo e para operar a salvação. Procuremos, com o auxílio do Espírito Santo, fazer um breve mergulho nessa palavra de Deus tão forte de hoje. O profeta Isaías, no capítulo 11, começa justamente dizendo que nascerá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito de Deus. E o profeta descreve as características, hoje nós chamamos os dons desse Espírito. É espírito de sabedoria e de discernimento, de conselho e de fortaleza, de ciência e de temor de Deus. Que espírito é esse? É o próprio ser de Deus, a essência de Deus. Essa profecia nos comprova, por assim dizer, que Jesus Cristo é Deus mesmo. O Espírito de Deus parte de Deus e a Deus mesmo retorna. Jesus Cristo é a expressão encarnada na história de Deus mesmo. É Deus mesmo feito homem que entra na história da humanidade. É bonito observar que esse Espírito que foi colocado sobre Jesus Cristo e apenas sobre ele, depois da ressurreição, depois do Pentecostes, passa a ser compartilhado pelo mesmo Jesus com toda a humanidade. Nós, quando recebemos o sacramento da confirmação, popularmente conhecido como crisma, recebemos exatamente esses mesmos dons, sabedoria, conselho, fortaleza, temor de Deus, porque Jesus, no seu amor, partilhou conosco o seu Espírito e nos fez, assim, participantes dessa realidade do Espírito de Deus, que é Deus mesmo. Isaías segue dizendo como agirá esse que virá e terá sobre si o Espírito de Deus. Não julgará pelas aparências, nem decidirá por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os pacíficos. A força da sua palavra impactará a terra, e ele destruirá o mal com o sopro dos seus lábios. Como é belo aquilo que Jesus veio para fazer e fará definitivamente no dia final com a humanidade. Um julgamento justo, santo, autêntico, profundo. Jesus, ao contrário de nós, não se deixa levar pelas aparências, mas é aquele que vem com a justiça sobre seus ombros, para realizar a justiça na história. Depois o profeta traça uma ilustração muito curiosa para dizer que o fruto da presença do Deus encarnado na história é a harmonia, o equilíbrio, a paz. Nenhuma das criaturas de Deus fará mal à outra, mas a paz reinará absoluta. Uma paz que não é apenas a ausência de conflito, mas é o amor como única forma de relação, em que ninguém destrói ninguém, ninguém cancela ninguém, ninguém exclui ninguém. E a forma como o profeta descreve essa realidade futura
é a partir de formas da natureza? Ele dirá: o lobo e o cordeiro viverão juntos. O leopardo e o cabrito se deitarão juntos. O bezerro e o leão comerão juntos. E até mesmo a criança poderá tocar a serpente venenosa. Nenhum mal acontecerá. A vaca e o urso estarão juntos. Não haverá danos nem mortes. A terra estará repleta da sabedoria do Senhor. E aquele, então, anunciado no início da profecia, se erguerá como sinal entre os povos. Todos hão de buscá-lo. É Jesus Cristo, aquele capaz, e só Ele, de operar o equilíbrio, a harmonia e a paz que a humanidade tanto espera. O salmista do Salmo 71 confirma a profecia de Isaías e dirá que a justiça florirá, que não haverá mais violência, mas a paz reinará enquanto a lua brilhar. Haverá a libertação daquele que suplica. Quem ninguém quis ajudar, agora encontrará a sua plenitude. O indigente e o infeliz mudarão de vida. E mais do que o sol, durará o poder daquele que virá. Como é bonita a prefiguração que o Antigo Testamento faz de Jesus. Na verdade, o Antigo Testamento aponta para Jesus. Poderíamos dizer, como diz um dos grandes teólogos do cristianismo, que a Bíblia é a história de Jesus Cristo com uma introdução longa demais. No Evangelho, capítulo 3 de Mateus, nós temos a apresentação da figura de João, o Batista. Uma figura bastante curiosa, um homem um pouco avesso aos padrões da sociedade. Vivia afastado, não vivia nas cidades, tinha uma forma toda peculiar de se apresentar, vestido com pele de camelo, um cinto de couro na cintura, comia gafanhoto, uma figura muito esquisita. Mas o que sobressaía de João era o seu conteúdo. E mais ainda, a sua coerência. E a coerência é a palavra-chave do evangelho de hoje. Como que ficou a dinâmica ali? Então, os moradores de Jerusalém, estou lendo, de toda a Judéia, de todos os lugares em volta do Rio Jordão, vinham ao encontro de João. E vinham para quê? Para ouvi-lo, para ouvir a sua pregação. Porque João dizia a verdade. E olha que o texto já vai nos dizer que a pregação de João era duríssima, duríssima. Nada tinha de confortadora, não era uma passada de mão na cabeça, era uma pregação pesada, quase agressiva, mas ainda assim as multidões acorriam a João. Por qual razão? Porque ali estava a verdade. E aqui nós temos uma lição muito prática, inclusive para os pregadores de hoje como eu. Existe uma tentativa ainda hoje de uma pregação leve, que ajude o nosso emocional, que seja um conforto psicológico, nada mais distante de João Batista. E mesmo de Jesus, em boa parte dos seus discursos, ao contrário, tanto em João Batista quanto em Jesus, há uma dureza, não porque são duros, mas porque condenam com dureza uma vida infeliz, pecadora, desordenada, uma vida baseada no ódio, no egoísmo, na busca apenas do próprio bem, do próprio prazer. E a cena hoje é forte. Alguns vieram para pedir a João o batismo. O batismo significava o início de uma vida nova. Aquela pessoa que mergulhava nas águas do rio, deixava que as águas levassem a sua impureza, o seu passado, os erros cometidos até ali, e saía renovada. Olha como que João recebe dois grupos que chegam. Raça de víboras, cobras venenosas. João xinga esses que vêm ali. Por quê?
porque eles não tinham um arrependimento sincero dos seus pecados. Não estavam dispostos a uma vida efetivamente transformada. Só queriam que os outros vissem que eles também foram batizados, que eles também tinham passado pelo Batista, que eles também proclamavam que Abraão era seu pai. João não aceita. E chega mesmo a dizer: produzam frutos que provem a sua conversão. Do contrário, chamar Abraão de pai não adianta nada. É muito atual essa frase de João. Produzam frutos que provem a sua conversão. Essa frase hoje João Batista diz a nós. Nós precisamos, no momento presente, fazer com que a nossa vida frutifique. Produza frutos de bem, de generosidade, de reconciliação, de pacificação, de superação da polarização, de superação da cultura do cancelamento. A nossa vida precisa gerar resultados concretos e visíveis da transformação que invisível acontece dentro de nós em cada encontro com o Senhor que nos ama e nos refaz. Do contrário, é uma fé falsa, é uma religião de aparência. É um falar, um declarar que não acompanha a verdade da vida. É hipocrisia, é o contrário da coerência. Essa dureza de João Batista com os fariseus e os saduceus é uma dureza que Jesus também dirige hoje a nós, com esse evangelho do segundo domingo do Advento. Precisamos demonstrar na prática que a nossa vida foi transformada pelo amor de Deus e que nós não agimos como age o mundo de hoje, no indiferentismo, na exclusão, cada um tentando sobressair sobre o outro, na violência contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra o pobre. A leitura se conclui com João Batista dizendo: eu batizo com água para conversão, a mudança de rumo. Mas Jesus vem depois de mim, é mais forte que eu, ele batiza com o Espírito Santo e com o fogo. Fogo que destrói o que encontra pela frente, deixa de pé só aquilo que é a verdade. Ele vai limpar, ele vai recolher o trigo para o celeiro e a palha seca será queimada. João aqui quer dizer que Deus não se agradará daqueles que, como a palha seca, são ásperos, vivem na secura, na reclamação. Aqueles que vivem sem se preocupar com o outro, sem olhar para o outro, sem exercitar a gratidão, que faz tudo florir, recomeçar, refazer. Procuremos então, querido irmão, querida irmã, alimentar em nós a esperança. É o que diz Paulo na carta aos Romanos da segunda leitura de hoje. Tenhamos firme esperança. A palavra de Deus deve produzir em nós firme esperança, porque Jesus Cristo nos acolheu e assim nós devemos também acolher-nos uns aos outros. Porque Cristo se tornou servo e nós devemos servir também aos outros. Bom domingo e boa semana.